Olá, irmãos, a paz. Queridos, nós vamos estudar hoje João capítulo 16 e diz assim a partir do versículo 1. Eu lhes digo essas coisas para que não desanimem da fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem a mim, nem o Pai. Sim, eu lhes digo essas coisas agora para que, quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse antes porque ainda estaria com vocês mais um pouco. O que nós vemos aqui é que haveria uma perseguição e Jesus manda aos seus discípulos que não desanimassem, porque essa perseguição faria com que pessoas se levantassem contra pessoas, e diz o texto aqui que inclusive seriam expulsos das sinagogas. Aqui ele está falando mais entre os judeus, se tratando dos discípulos, porque os discípulos, a princípio, mesmo sendo cristãos, eles eram judeus e eles frequentavam as sinagogas, eles iam nas sinagogas. Então ele diz aqui que haveria uma perseguição por parte dos judeus contra os próprios judeus, e fariam isso porque nunca conheceram nem o Pai nem a mim, ele diz aqui. O que nós vemos é que isso poderá acontecer também com o povo de Deus, de forma geral, com irmãos, irmão entregando outro irmão na fé e se levantando um contra o outro, irmãos, por causa de uma perseguição, e também o maligno, ele sempre se transveste de verdade. A Bíblia diz que ele pode se transfigurar em um anjo de luz para ali querer transmitir os seus ensinamentos. Mas vejamos, a Bíblia nos ensina como ele tem feito e como ele é o pai da mentira. Ele engana, ele seduz e ele tenta fazer a divisão no meio também do corpo de Cristo para jogar uma pessoa contra a outra. Então, poderá haver, quando a igreja está unida, ela está forte, mas quando ela está desunida, quando ela está em divisão, ela se torna fraca. Porque a Bíblia diz que um reino dividido contra si mesmo não prospera. Uma casa dividida contra si mesma não prospera. Assim também uma igreja dividida contra si mesma não prospera. Eu digo uma igreja local. Farão isso porque nunca conheceram nem a mim, nem ao Pai. Então ele diz aqui que a motivação dessas pessoas podem ser várias motivações, mas não é a motivação de conhecimento de Deus, não é a motivação de buscar a presença de Deus, de viver com Deus, até porque Jesus tem um caráter, ele tem um caráter aí que serve de inspiração para a gente, como sendo ali o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma representação do caráter de Jesus, que Jesus tinha realmente aquele fruto. E assim também a igreja deve ter sempre uma linguagem saudável, abençoadora, e também nós devemos estar sendo fiéis, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, honrando uns aos outros, certo? E esse texto aqui nos ensina que Jesus diz, antes que aconteçam, eu estou avisando vocês, para que quando acontecer vocês saibam, estejam preparados. Então, o crente tem que estar preparado para essa situação, de que existem pessoas, às vezes, que podem se levantar umas contra as outras, até aqui, possivelmente, isso pode se enquadrar também na questão do período da grande tribulação. Mas não é só isso, porque ao longo da história já houve muita perseguição e muitas pessoas ali acabam, muitas vezes, umas se levantando contra outras e até denunciando umas às outras, né? Então, por quê? Por uma fraqueza de caráter. O texto está dizendo aqui, eu não lhes disse isso antes porque estaria mais ainda um pouco com vocês. Então Jesus deixa para falar isso na última semana que ele estava já para partir. Porém, no versículo 5 em diante, ele vai falar a respeito da obra do Espírito Santo. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou.
Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Aqui Jesus fala a respeito do papel do Espírito Santo em relação à igreja, que a igreja, mesmo sofrendo a perseguição, ela não ia estar sozinha, ele ia estar junto com ela e ele ia ajudar. Aqui ele é chamado de Consolador, mas em outras Bíblias pode ser chamado também de Encorajador. É aquele que veio para nos ajudar nas nossas dificuldades e também para nos fortalecer. E ele disse, se eu não for, o Consolador não virá. Então, o Consolador aqui, que é o Espírito Santo, deixa bem claro que é uma pessoa, amados. Então tem gente, inclusive cristãos, que não entende que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa, ele veio para encorajar. Ele tem consciência, ele tem sabedoria. Ele é uma pessoa, uma personalidade. Ele vem realmente para nos encorajar. E ele sabe qual é o ponto de cada pessoa e ele sabe onde ele vai atuar em cada um dos cristãos. E diz o texto aqui que Jesus disse assim, se eu não for, o Consolador não virá. Isso indica que Jesus não é a mesma pessoa que o Consolador. Jesus subiria, então ele enviaria o Consolador, e aí viria o Consolador, uma outra pessoa, tá? Que é o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Então esse triplo ministério do Espírito Santo em relação ao mundo é convencer pessoas que ainda não são convertidas do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque o mundo não creu em Jesus ou não crê em Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus já morreu por todos os nossos pecados na cruz. Então, Jesus já morreu pela mentira, Jesus já morreu pelos roubos, pelos assassinatos, pelo adultério. Jesus já morreu por toda espécie de pecados. Então, de forma geral, o sacrifício de Jesus já foi por todos os homens, já foi feito por todos os homens. Porém, qual é o pecado? Olha, veja o que o texto diz aqui. Qual é o pecado que o mundo tem, então, a partir da cruz? O pecado mais básico. Embora os outros ainda sejam pacotão de pecados, né? Cada um dos itens ali, mas o pecado básico é de não crer em Jesus. Então, quem não crê em Jesus permanece em todo aquele pecado que Jesus já havia feito derramar o seu sangue na cruz, porque anulam o sacrifício de Cristo para suas vidas. Então o pecado permanece sobre eles. Perceba que aqui não está tratando de pecados no plural. Existem pecados e existe pecado. Pecados é cada um dos atos, cada uma das atitudes pecaminosas que alguém pode ter. O pecado já, aqui não um pecado, mas o pecado, aqui ele é um estado. O que é um estado? É um status, é uma situação. Então o homem, quando ele está sem Jesus, ele está no pecado. Então aqui eu quero que os irmãos entendam que em relação a isso não existe pecado, pecadinho e pecadão, porque o estado pecaminoso é um só para todos os homens do planeta Terra. Agora, em relação a pecados no plural, como atitudes, existe sim pecado, pecadinho e pecadão. Até porque isso não está na Bíblia. Esse negócio que não existe pecado, pecadinho e pecadão não é bíblico, tá? Por quê? Porque a Bíblia diz a respeito de pecados diferentes uns dos outros, que têm pesos e consequências diferentes, sim. Inclusive, o que as pessoas perguntam para a gente é em relação ao pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja que existe uma discriminação desse tipo de pecado, e não é como todos os outros pecados. Por quê? Porque existe um peso diferente nele. Existem pecados de morte, que a Bíblia diz. O que são pecados de morte? Eram pecados que poderiam ser dados apedrejamento.
pecados que a pessoa poderia ser morta ali pela comunidade de Israel na época, que eram pecados graves, eram pecadões, vamos colocar assim, embora a Bíblia não cite esse termo pecadão, mas diz pecados graves, né? Então, a Bíblia diz sobre grandes pecados. Então, se fala sobre grandes pecados, por que não dizer então que existe tamanho, diferença e proporcionalidade entre os pecados? Não era por todos os pecados que uma pessoa era apedrejada. Se a pessoa cometesse algum outro pecado ali que não estivesse naquela lista, ela deveria fazer ali normalmente as suas atitudes ali para conseguir o perdão através do sacrifício de animais na época. Queridos, mas o que nós vemos é que o pecado como estado, esse é o mesmo para todo mundo. É como se esse pecado fosse um lamaçal. Vamos entender que é um lamaçal, o pecado. E todo mundo está atolado ali. Um está um pouco mais, outro um pouco menos, mas está todo mundo atolado no pecado. Então, quando o Espírito Santo aqui vem, ele vai convencer o homem do pecado. Ou seja, do pecado porque o mundo se recusou a crer em Jesus, do pecado porque o mundo se recusou a sair desse atoleiro do pecado, dessa situação do pecado. Então ele continua ali dizendo, eu não quero Jesus porque a minha vida está boa aqui no lamaçal. É mais ou menos como se fosse isso. Então ele permanece no pecado. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me vereis mais. Então a pergunta é, por que da justiça nesse termo aqui? O Espírito Santo então convencerá o homem da justiça. Porque a justiça que se dá pela fé, irmãos. Justiça que é pela fé. E o que Jesus está dizendo aqui é que a salvação agora, ela não seria mais por ver Jesus, mas por crer em Jesus. E isso é a forma de justiça que Deus traz para a salvação dos crentes, em crer em algo não visível. Porque os apóstolos de Jesus estavam vendo Jesus. E Jesus diz, mas eu vou para o Pai, então não me vereis mais. Por causa disso, então, que o Espírito Santo vai convencer os homens da justiça. Da justiça é uma nova forma de vida pela fé, por crer em Jesus, mesmo nunca tendo visto Jesus fisicamente, mas vão crer nele, vão ser justificados pela fé. Então a Bíblia diz assim, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então, quando você crê em Jesus, mesmo nunca tendo visto Jesus, isso é imputado como justiça de Deus na sua vida. O Espírito Santo te convenceu de que Jesus é o Senhor e você creu nele. E quando creu, isso veio como justiça sobre a tua vida. Mas obra do Espírito Santo, porque isso aqui não é uma obra normal da mente humana. E o terceiro aspecto é do juízo. Convencerá o mundo do juízo. Porque o príncipe deste mundo já foi condenado. Juízo é diferente de justiça. Juízo quer dizer uma sentença. Na Bíblia quer dizer algo que já foi sentenciado, que já foi determinado. É a consequência de um julgamento. Então, quando a Bíblia fala aqui que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, porque não creu nele, quis continuar no atoleiro do pecado, da justiça, porque é pela fé que se arrepende e se crê em Jesus Cristo, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, o que o Espírito Santo vai falar é, você vai querer seguir o diabo, ele já está condenado e é um derrotado e é um sentenciado. Ele já foi sentenciado e você quer continuar atrás dele. Quem continua atrás do diabo, seguindo o diabo, vai para o mesmo destino dele, que é o lago de fogo e enxofre, tá? Então, é o Espírito Santo que nos convence desse estado espiritual, tanto de abrir os nossos olhos, como nos mostrar qual é o pecado. Existe depois a posição do homem diante disso, que é a questão de se arrepender dos seus pecados, que é a questão aí de se dobrar diante de Deus em humildade. Mas quem faz com que a nossa mente, com que o nosso coração seja aberto, os nossos olhos sejam abertos, é o Espírito Santo. É ele que faz esse trabalho, essa atitude de nos convencer do lado espiritual. Aqui está muito claro. Irmãos, é por isso que algumas pessoas, quando falam que durante a tribulação o Espírito Santo será tirado dessa terra, é totalmente inconcebível. Por quê? Porque durante a grande tribulação, muita gente, milhares e milhões de pessoas vão se converter nesse período.
E é impossível haver uma conversão se não for pelo Espírito Santo estar convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus continua dizendo: há tanta coisa que quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora, porque realmente estava sendo muito aprendizado para pouco tempo. E Jesus fala: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Esse texto aqui, olha, o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Ele dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está por acontecer. Então Jesus disse: olha, eu tenho muito para falar, mas vocês não conseguem suportar agora. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vai dar continuidade nesse aprendizado. Mas é interessante que aqui no versículo 13, o Espírito Santo é chamado de o Espírito da verdade. Por quê? Porque é ele que nos faz entender a verdade. O mundo vive na mentira. O mundo vive enganado pelo diabo. O mundo vive, irmãos, com conhecimento distorcido. O mundo vive com conhecimento contaminado do pecado. E nós devemos tomar muito cuidado com as coisas que nós ouvimos, com as coisas que nós lemos, com as coisas que nós recebemos, porque essas coisas são chamadas popularmente de informação. Informação quer dizer ser colocado dentro de uma forma, e formar, tá? Então, você está informando alguém, você está colocando as pessoas. Então, é dentro da sociedade. Quem é que está dentro da forma da notícia, por exemplo? Tais pessoas. Então, elas estão informadas, tá? A Bíblia diz assim, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2... Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Conformar é uma palavra forma aí de novo. Conformar quer dizer tomar a forma, ou tomar a forma deste mundo. Mas transformar-vos, a palavra transformar quer dizer saia dessa forma e vá para uma outra. Que forma é essa? É uma outra forma de um outro conhecimento, o conhecimento de Jesus, conhecimento de Cristo, da sua palavra. Então, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, se eu quero ter o meu conhecimento renovado, eu tenho que ser transformado, mudar de forma, de uma e para outra forma, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, não é segredo de ninguém que muitos dos nossos governantes, ao longo da história desse mundo, mentiu para a gente, engana, e ali faz com que as pessoas fiquem todas trancadas dentro de uma forma. E eles colocam elas ali para elas serem facilmente dominadas. Então, você tem que saber e procurar dentro da palavra de Deus o que é realmente conhecimento verdadeiro e o que é conhecimento falso. Há muitas pessoas que dizem, por exemplo, que o homem veio da evolução. Se ele veio da evolução, obviamente ele não veio da criação, fazendo com que tudo aquilo que a Bíblia diz que Deus fez o homem seja mentira. Então, é impossível você crer num Deus criador ao mesmo tempo que crer na evolução. A evolução, o homem teria vindo ali da primeira forma de vida mais elementar que possa existir, talvez alguma bactéria mais elementar, ali que se multiplicou e se multiplicou e se multiplicou, e aí então foi tendo formatos diferentes e foi formando todo o gênero de toda a espécie de criação do planeta. É óbvio que para você crer num negócio desse, que a partir do momento que essas coisas vão ali se formando, por exemplo, nós temos as peças, cada uma das peças do corpo humano são claramente desenhadas, organizadas. Elas não estão onde estão, com a função que estão,
simplesmente por acaso. Elas têm a sua função porque elas foram planejadas, arquitetadas por Deus. Ele realmente planeja cada coisa e quando ele faz o homem já a sua imagem conforme a sua semelhança. A parte física do homem passa a ser uma parte funcional a partir da sua criação e então ele sopra nele o fôlego de vida e coloca nele algo que vem de Deus, que vem do céu, muito mais profundamente. Então, em que nós podemos confiar realmente em muitas coisas? Muitas pessoas falam hoje em dia que informação são os conhecimentos que se tem de muitas coisas aí. Então, esses conhecimentos, na realidade, nós devemos nos prender a ele. Irmãos, muitos desses conhecimentos são tendenciosos. Muito conhecimento que existe, na realidade, ele não é um conhecimento, ele não é ciência. Ciência não tem boca. A ciência, ela não fala por si. Quem fala são as pessoas que interpretam o conhecimento a partir da sua forma de ver as coisas e passa para os outros. Mas eu posso pegar um conhecimento a partir da minha ideia e conceito pré-concebido de que Deus fez todas as coisas. E quando eu vou passar para outras pessoas, eu passo a partir daí. Ou pode ser que alguém não creia em Deus e quando pegue uma certa informação, ele distorça ela no meio do caminho e jogue para as pessoas dessa forma. Então, pesquisas são feitas, às vezes de forma tendenciosa. Porque o que é mentira? Vamos pensar o que é mentira. A mentira, nós podemos dividir a mentira em 3 fases ou 3 formas diferentes. A mentira, quando algo não aconteceu e a gente diz que aconteceu, isso é uma mentira, tá? Ou algo aconteceu, a gente diz que não aconteceu. Então é quando você muda totalmente um fato. Você pode ter a mentira também como algo distorcido. Distorcido foi o que o diabo fez, a serpente fez para Eva lá no Éden. Quando lá no Éden ela diz, olha, você não pode comer dessa fruta? Não, não posso comer, não posso nem tocar, eu não posso nem tocar nela. E a serpente diz, certamente Deus não quer que você coma dessa fruta, porque ele sabe que o dia que você comer, seus olhos serão abertos e você será como Deus. Então, a questão de ser como Deus, aqui, vejamos, qual era a ideia que Eva tinha de Deus? Ela via nele uma pessoa perfeita, sábio, conhecedor de todas as coisas, né? Bom, poderoso. E quando o diabo fala ser como Deus, ela imagina isso, como Deus, de uma forma bem simples. Então eu vou ser como se fosse um outro Deus. E na realidade, o que o diabo estava fazendo era distorcendo as palavras, dizendo, olha, ele está com ciúmes, ele está com medo de que você coma desse fruto e que você seja como ele, que a sua mente se abra e você tenha todo o conhecimento, tanto do bem como do mal. Eva não tinha conhecimento do que era o mal. Então aí ela começa a pensar, eu quero ser como Deus. Quem que não quer ser como Deus? Ela pensa. E aí então ela pega, ela come aquilo baseado não tanto no sabor da fruta em si, mas naquela proposta que o diabo apresentou para ela. Então ele distorce o que Deus falou para conseguir um outro resultado. Então as pessoas que induzem outros ao erro, isso é uma forma da mentira também. A terceira forma da mentira é quando você oculta parte dos fatos para que uma parte só, a pessoa só tem uma parte da informação, ela chegue a resultados errados, porque ela não tem todo o conhecimento, ela não tem toda a história ali, então ela chega a outros resultados equivocados. Então nós colocamos isso daí como uma terceira parte. O diabo é perito no engano, ele é o pai da mentira e ele seduz as pessoas, ele leva as pessoas a um conhecimento errado, a um entendimento errado, a uma conclusão errada, a um conceito errado e assim ele faz para manipular as pessoas ao longo da história. Nós vemos isso claramente pela Bíblia Sagrada, né? Eu poderia citar aqui muitos casos, mas agora a gente não pode falar sobre isso. E diz que o Espírito da verdade ele nos conduziria à verdade. Então, ele é confiável, queridos, porque ele nos leva ao conhecimento da verdade. E para ter conhecimento da verdade, não basta um dia ter entregue sua vida a Jesus e depois ter parado, mas tem que ser continuado.
Não falará de si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes ensinará o que ainda está por acontecer. Então o Espírito Santo não traz um conhecimento dele só, ele traz o conhecimento celestial, o conhecimento do céu, a sabedoria do céu, a informação do céu, os dados celestiais, são essas coisas que ele traz para o nosso coração. Uma nova percepção das coisas, e ele nos anunciará o que está por acontecer. Porque o Espírito Santo nos prepara não só para o presente, mas ele trabalha também o nosso futuro. Ele me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim. Versículo 14 aqui. Então, o Espírito Santo, ele tem como ministério a continuidade do ministério de Jesus. É por isso que ele glorifica Jesus. Ele glorifica Jesus porque ele está em plena concordância com Jesus e dá continuidade no que Jesus já começou. Imagine que o Espírito Santo se recusasse a fazer o seu ministério hoje. A igreja desabaria, queridos, ela perderia toda a sua essência. Mas o Espírito Santo continua fazendo as mesmas obras que Jesus fez e dá continuidade nessas mesmas obras, tá certo? Então ele tem um papel fundamental para a igreja hoje. Devemos buscar a sua presença, devemos buscar ali o conhecimento de Deus. Tudo que pertence ao Pai é meu, disse Jesus. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. O que ele está dizendo aqui é que o Espírito Santo tanto pertence ao Pai como pertence a ele. Ele diz, tudo que pertence ao Pai é meu. Ou seja, aqui é interessante, queridos, porque nós vemos que a hierarquia celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, ela funciona em relação a ministério, em relação à submissão para que o Filho se submeta ao Pai e o Espírito Santo se submeta ao Filho. Então, mas isso é algo entre eles que eles decidiram já há muito tempo na eternidade a respeito de que seria assim. Mas o que é de um é de todos. Nós vemos aqui, olha, porque o que o Pai tem é meu, ele disse aqui. E o Espírito Santo lhes contará tudo o que receber de mim. Ou seja, o Espírito Santo agora dará continuidade a tudo que Jesus recebeu do Pai. O Espírito Santo receberá de Jesus para dar continuidade, então. Então, entre eles existe uma harmonia completa, não existe divisão nenhuma, embora cada um tenha o seu ministério, mas eles cooperam de uma forma tão perfeita e harmônica que a gente pode dizer que os três são um, tá? Na sua realização. Amém? Deus os abençoe, queridos. Irmãos, nós vamos continuar estudando agora João, capítulo 16, versículo 16. O texto diz assim, mais um pouco e vocês não me verão mais, e algum tempo depois me verão novamente. Jesus aqui está falando a respeito da sua morte e da sua ressurreição, tá? Alguns dos discípulos perguntaram entre si o que ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão, e algum tempo depois me verão novamente e vou para o Pai. Vou para o Pai é de uma outra conversa que Jesus tinha tido um pouquinho atrás aí com eles. Então Jesus tinha falado que um pouco eles não iam ver mais Jesus, porque Jesus ia ficar 3 dias ali morto, depois ele ressuscitaria, né? E teria os períodos ali que os discípulos não veriam Jesus durante o período ali dos 40 dias que Jesus ainda permaneceu na terra, depois da sua ressurreição. E aí então, depois ele subiria ao Pai, e aí ele diz que iria para o Pai definitivamente, né? E o que quer dizer com mais um pouco? Não entendemos. Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse, vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e vocês não me verão. Algum tempo depois me verão novamente? Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, ou seja, pela morte de Jesus. Mas o mundo se alegrará, ou seja, o mundo se alegrará pela morte de Jesus. Ficarão tristes, mas na sua tristeza se transformará em alegria, por causa da ressurreição de Jesus. Então, da tristeza vai haver muita alegria. Jesus compara aqui ao trabalho de parto, né? Porque ele diz assim no versículo 21, no trabalho de parto a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Eu estava ouvindo uma neurocientista falar a respeito disso, que quando uma mulher
uma mulher tem filho ali por causa da dor da gravidez e no momento do parto, que é ativada uma parte cerebral dela que funciona posteriormente como uma anestesia, fazendo com que ela não se recorde perfeitamente daquele momento como um momento de angústia dela. Então, isso ajuda com que ela tenha um novo filho depois, algum tempo depois. Porque o que acontece imediatamente depois do parto é que muitas mulheres dizem: eu nunca mais quero ter filho. Às vezes pela dor, pelo sofrimento que tem. Mas, por ser ativada uma parte do cérebro que é como se fosse uma pequena amnésia da situação, acaba depois, posteriormente, topando sim ter um novo filho, tá? E passando pela situação de novo. Jesus fala um pouco sobre isso. Ele fala que no momento do parto, a mulher sente muita dor, mas depois quando ela vê a criança, ou chega a criança, ou depois de um tempo que ela está segurando ali com a criança já no colo, então aquela dor passa, que é o que essa neurocientista estava dizendo, tá? E aí vem a alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão, e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Alegria por saber que Jesus vive. Então, é como nós cantamos mesmo, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Queridos, isso daqui tem sido um dos principais aspectos da vida cristã. Por causa da ressurreição do Senhor Jesus, isso invade o nosso coração de alegria. Ele está vivo, amém? Isso é uma grande bênção para a igreja, essa alegria que nós temos, de saber que o nosso Senhor morreu, mas venceu a morte e está ressuscitado. Naquele dia não terão necessidade de me perguntar, versículo 23, tá? Alguma coisa. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Então aqui uma coisa interessante, a oração, Jesus está ensinando, não só nesse momento, mas ele ensinou em outros momentos, que toda a nossa oração deve ser dirigida ao Pai Celestial. Então o Pai, quando eu for orar, irmãos, Jesus está ensinando aqui que eu vou orar ao Pai. Qual é o endereço da minha oração? Como se fosse uma carta. Eu mando a carta da minha oração para quem? Eu escrevo em cima, Pai. Tá? E envio essa oração então ao Pai, e eu devo escrever nessa carta que é no nome de Jesus que eu estou pedindo algumas coisas ao Pai. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele atenderá porque pediram em meu nome. Então esse princípio passa para a igreja, não apenas para os discípulos daquela época, mas também para a igreja. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Jesus está dizendo aqui que no nome de Jesus, o nome de Jesus é uma chave poderosa, irmãos. Não apenas a questão assim de pronunciar em nome de Jesus, não é só nisso, mas de fazer um negócio no nome de Jesus. Por exemplo, os discípulos, quando ali colocarem em seu coração, logo no livro de Atos, que eles não poderiam se ocultar, eles não poderiam se fechar dentro de quatro paredes, mas eles deveriam sair e falar abertamente, livremente a respeito da salvação em Cristo. Eles foram espremidos pelo Estado, que queria que eles ficassem trancafiados e não falassem mais o nome de Jesus. Mas eles desafiaram isso e saíram, tá? Eles saíram para falar do nome de Jesus, das coisas de Jesus. E o que eles pedem para Deus naqueles momentos? Eles pedem ousadia para falar. Ousadia. E quando eles pediram ousadia, eles foram cheios do Espírito Santo e o lugar tremeu onde eles estavam, diz o livro de Atos dos Apóstolos. Mostrando que o Pai atendeu o pedido deles porque eles fizeram em nome de Jesus aquele pedido. Então, em nome de Jesus não quer dizer apenas usar a pronúncia, em nome de Jesus, usar esse termo, mas também de estar alinhado a Jesus no plano, no ministério de Jesus, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão perfeitamente alinhados, a igreja deve vir logo abaixo alinhada com a Trindade e fazer as coisas em nome de Jesus, quer dizer, dar continuidade ao que Jesus fez. Tá bom?
Porque algumas pessoas têm pedido coisas absurdas no nome de Jesus. Absurdas, e Deus não atende e elas ficam bravas. Dizem, o nome de Jesus não funciona. Não, é que elas não estão alinhadas com Jesus. É por isso que não funciona. Eu lhes falei dessas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem em mim que vim de Deus. Olha que coisa linda aqui, ainda se tratando da oração. Jesus fala que depois, através da revelação do Espírito Santo, seria muito mais claro para a gente a respeito de quem o Pai é e o seu ministério e como nós devemos trabalhar alinhados com o Pai. Então, vocês pedirão em meu nome, como Jesus já ensinou. E Jesus diz assim, não digo que pedirei ao Pai em seu favor. Ele está dizendo aqui, olha, não é necessário que eu fique falando para o Pai toda hora, Pai, atenda a eles, olha que judiação, olha a forma como eles estão ali, estão sofrendo, Pai, ajude eles. O que Jesus está dizendo, que embora ele possa fazer isso também, porque ele é o nosso intercessor diante do trono, mas ele diz assim no versículo 27, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam. Então Jesus está mostrando que o Pai não é uma figura indiferente em relação à igreja. Ele também nos ama, irmãos. Como Jesus amava os seus discípulos, o Pai também ama os seus discípulos. E também, olha, aqui João 14, versículo 21 e o versículo 23 está falando sobre isso. Que quando nós obedecemos a Jesus, nós cremos nele e obedecemos ele, o Pai nos amará de uma forma especial, virá para nós, fará em nós morada. Isso é muito lindo. Então, o Pai agora também ele nos ama por causa de Jesus. Ele também veio a nos conhecer, porque através de Jesus nós somos salvos e temos acesso ao Pai. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo. Ele veio do Pai Celestial e entrou no mundo. Olha, perceba que Jesus tem uma consciência completa aqui de que ele é alguém que veio do céu. E agora deixa o mundo e volta para o Pai. Então os discípulos disseram, enfim, o Senhor fala claramente, não de maneira figurativa. Jesus estava dizendo o quê? Que ele veio para este mundo, ou seja, ele nasceu neste mundo, que ele veio do Pai, nasceu neste mundo, está no mundo, mas ele sairia do mundo e voltaria ao Pai. É um ciclo, tá? Então ele veio do céu e ele voltará ao céu. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse, enfim, vocês creem? Mas se aproxima o tempo e de fato já chegou em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho porque o Pai está comigo. Então agora Jesus já começa a falar um novo assunto para eles. Ele fala que vai chegar o momento ali da tentação. O momento em que os discípulos vão abandonar Jesus ali no Getsemane. Que eles vão deixar, cada um vai correr para um lado e vão deixar Jesus sozinho. Mas ele fala, mas fiquem tranquilos, porque eu não vou estar sozinho. O Pai vai estar comigo. Uma coisa linda, irmãos. Ele já sabe que todo mundo ia falhar ali no meio. Ele já sabia que todos eles iam falhar e ele fala abertamente. Ele fala, estou falando para vocês que vocês vão falhar comigo. Tá? Vocês vão me deixar. Vão me deixar e vão sair correndo. Mas podem ficar tranquilos, que o Pai estará comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Olha que lindo. Ele está falando que todo mundo vai abandonar ele, mas para ficar tranquilo, porque o Pai está com ele. E diz, eu estou falando tudo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Tá? Ou seja, fiquem tranquilos. Fiquem com a minha paz. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então aqui Jesus dá uma perspectiva para a gente de que ele é o grande vencedor. Vencedor sobre o pecado, vencedor sobre as tentações, vencedor sobre o diabo, vencedor sobre a morte. E agora ele vai ressuscitar também. E ali vai ser completamente a ressurreição do Senhor Jesus.
ela vem coroar todo o seu trabalho, toda a sua obra de vitória sobre essa terra. Então, e ele diz, fiquem tranquilos, vocês vão me seguir, mas vão seguir um vencedor, porque eu venci todas as coisas. Fiquem animados, porque eu já venci o mundo. Ou seja, quem seguir Jesus vai vencer o mundo também. Por quê? Porque ali atrás Jesus está dizendo que o Espírito da verdade nos conduziria à verdade. Porque o diabo conduz o povo à mentira. E aqueles que seguem o diabo vão cair no inferno, porque o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Juízo do quê? Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quem segue o diabo vai para o inferno. Mas quem segue Jesus, ele diz aqui, olha, fiquem animados porque eu venci o mundo. Ou seja, aqueles que seguirem Jesus vão para o mesmo destino que Jesus. Vão para a glória do Pai. Então aqui a gente vê uma grande diferença em João 16, finalizando o capítulo, entre seguir o diabo e seguir Jesus. Jesus é vencedor sobre todas as coisas, é digno de honra, digno de glória, e aqueles que seguem Jesus só tendem a crescer e cada vez mais se aproximar da glória de Deus. Amém, queridos? Fiquem na bênção do Senhor e que Deus os abençoe plenamente em Cristo.